Olá, leitor, olá, leitora da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você está no canal do Padre Luiz Paulo, Atitudes e Palavras. Eu sou o Padre Luiz Paulo, quero lhe dizer que você é sempre bem-vindo aqui. E para quem está chegando no canal, que tal fazer agora mesmo a sua inscrição? Me ajudará na evangelização. Vamos ser parceiros. E ao se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e faça também o seu comentário nas postagens. E tenha certeza que logo vou lá deixar o meu coração para você. O vídeo de hoje tem o objetivo de lhe ajudar no aprofundamento da leitura feita ou a fazer do livro do Deuteronômio. Vamos ao conteúdo? No livro do Deuteronômio, Moisés faz seus discursos de despedida ao povo de Israel na terra de Moabe, pouco antes da entrada na terra que Deus prometeu a Israel. Estabelece Josué como sucessor, registra a Torá por escrito e a entrega aos responsáveis pelo povo. Após o cântico de Moisés e sua bênção, Deus faz ver desde o Monte Nebo a terra de Canaã, mas ele mesmo não pode entrar nela e morre. Em seus longos discursos, Moisés resume o que o povo de Israel deve aprender do passado em prol do futuro. Admoesta o povo a escutar a Deus por causa de todas as experiências no caminho pelo deserto. Moisés repete, explica e interpreta as leis que recebeu de Deus no Horebe, no livro do Êxodo chamado Sinai. Sua atitude é necessária porque quase todos os israelitas que presenciaram os eventos no Sinai tiveram de morrer no deserto. Moisés torna a lei de Deus compreensível para a nova geração e mostra desta maneira que também futuramente a compreensão da religião precisa passar sempre por novas interpretações. Antes da repetição dos mandamentos, foi colocado o mandamento principal. Israel deve escutar e deve amar o único Deus verdadeiro. Primeiro discurso de Moisés, capítulo 1, versículo de 1 ao capítulo 4, versículo 43. Retrospectiva e exortação. Segundo discurso de Moisés. Promulgação da lei. Capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 11, versículo 32. Prólogo. Decálogo e teologia da lei. Capítulo 12, versículo de 1 ao capítulo 26, versículo 19. Código Deuteronômico. Capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 28, versículo 68. Instrução conclusiva. Bênçãos e sanções. Terceiro discurso de Moisés. Capítulo 28, versículo 69 ao capítulo 30, versículo 20. Exortação à fidelidade. Epílogo. Capítulo 31, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 12. Despedida e morte de Moisés. Vamos agora comentar todas as partes, percorrendo capítulo por capítulo, para melhor entendimento. Então, Bíblia na mão e vamos que vamos. Primeiro discurso de Moisés, memória e exortação. Na fronteira, antes de entrar na terra prometida, Moisés anima o povo fazendo o retrospecto da história do Êxodo e da libertação da escravidão. O capítulo 1 tem 5 partes. A primeira é uma recapitulação e nota cronológica introduzida pelo redator para unir Deuteronômio aos livros anteriores, no caso,
Êxodo, Levítico e Números. Moisés se encontra no Além Jordão. A segunda parte mostra Moisés exortando o povo a tomar posse da terra prometida, expulsando os povos amorreus e cananeus. Porém, o verdadeiro objetivo é incutir a exclusividade da aliança com Adonai. Na terceira parte, fala da instituição dos juízes e chefes. Foi preciso dar ao povo organização e juízes. Na quarta parte, Moisés deixa claro que o objetivo em que o povo está envolvido é o projeto de Deus. Não há o que temer. Pela primeira vez na Bíblia, Deus é apresentado como Pai e Israel como seu filho. O povo de Deus é formado de irmãos, chamado a viver em fraternidade. E na quinta parte, indignado com a rebeldia do povo, Deus promete deixar passar o tempo até que a geração rebelde fosse substituída. Três partes tem o capítulo 2. A primeira fala da passagem do povo nos territórios de Edom, Moabe e Amon. Mudando de rumo, o povo fica rodeando Seir. Quando o povo recebe a ordem de avançar, a passagem parece pacífica. Na segunda parte, veremos que, passando por Edom, Moabe e Amon, sem nada a conquistar, Israel chega ao território de Seom, rei dos amorreus, em Hesebom. E na terceira parte, como Seom não quer dar passagem a Israel, conquista então o seu reinado até Galaade. O capítulo 3 tem três partes. A primeira fala da conquista do rei Og, rei de Bazã. Na segunda parte, veremos que Ruben, Gad e meia tribo de Manassés se instalam no Além Jordão. E na terceira parte, veremos que por causa da incredulidade do povo, Moisés não entrará na terra prometida. O capítulo 4 tem 7 partes. Na primeira, veremos que Moisés não acompanhará o povo, mas lhe deixa a lei, entendida como instrução e sabedoria. Na segunda parte, Moisés traz à memória a manifestação de Deus no Sinai, quando promulga a lei. A terceira parte fala da proibição da idolatria, adorar somente um Senhor que criou as criaturas e que libertou o povo. Na quarta parte, veremos o anúncio do exílio. O povo cairá na idolatria e será punido com deportação e exílio. Na quinta parte, veremos que depois da exposição negativa sobre os ídolos, segue o conceito positivo do Deus único de Israel, que seu povo eleito deve testemunhar. A sexta parte é um apêndice para completar os dados referentes ao Além Jordão. Fala das cidades de refúgio. Segundo discurso de Moisés, promulgação da lei. Prólogo, decálogo de teologia da lei. Depois de ter resumido as etapas até a fronteira da terra prometida, Moisés apresenta uma teologia da lei antes da nova proclamação dos capítulos 12 ao 26. A sétima parte do capítulo 4 é uma introdução da promulgação da lei que segue nos próximos capítulos. Duas partes compõem o capítulo 5. A primeira apresenta o decálogo, o resumo da lei que deve ser decorado. E a segunda parte apresenta Moisés como mediador entre Deus e o povo. Ele é o protótipo do profeta. O capítulo 6 tem duas partes. Na primeira,
saberemos qual é o primeiro de todos os mandamentos, o Shema Israel, ou Escute Israel. A segunda parte fala sobre a instrução dos filhos a respeito da lei. O ensinamento que a geração atual recebe deve ser transmitido às gerações por vir. O capítulo 7 tem duas partes. Na primeira, Deus escolhe o povo para testemunhar seu amor fiel. Por isso, a idolatria é traição. Na segunda parte, veremos que Deus é fiel, mas o povo deve sê-lo igualmente e não adotar os deuses dos povos que Deus expulsou. O capítulo 8 nos alerta para não esquecer os benefícios divinos. Em tempos de bem-estar, existe o perigo de pensar que Deus é descartável. O capítulo 9 tem 3 partes. Na primeira, veremos que o dom da terra é gratuito. Israel não merece a terra, mas Deus quer dá-la. Na segunda parte, veremos um Israel rebelde e idólatra. A travessia do deserto é descrita como tempo de rebeldia, como no caso do bezerro de ouro. Na terceira parte, Moisés, como mediador, intercede pelo povo, lembra os benefícios de Deus no passado. Duas partes encontramos no capítulo 10. Na primeira, Deus escreve novamente as palavras da tábua da lei na pedra, que deve ser guardado na arca da aliança. A segunda parte fala que a geração dos que foram libertos deve transmitir a memória aos filhos. Três partes se encontram no capítulo 11. A primeira fala da posse condicional da terra. A obediência à lei é condição para desfrutar de modo estável o benefício da terra. Aqui, o discurso não está na boca de Moisés, mas de Deus. A segunda parte mostra a importância que é gravar a palavra exterior e no interior. E a terceira parte fala da bênção e da maldição. A maldição se o povo servia a outros deuses, e a bênção ajuda o povo a viver na justiça e na prosperidade. Segundo o discurso de Moisés, promulgação da lei. Código Deuteronômico. O Código Deuteronômico é uma coleção de leis formando um projeto para uma nova sociedade. Tomado no seu conjunto, o Código busca uma coerência entre a celebração da aliança e a vida prática a ser vivida de acordo com a vontade do Senhor. O capítulo 12 tem duas partes. A primeira fala que o culto é no lugar escolhido por Deus. A centralização do culto em Jerusalém exige a ruptura com os antigos cultos locais, doravante considerados ilegítimos. Porém, refeições festivas de caráter profano podem realizar-se em qualquer lugar. A segunda parte é uma admoestação contra o sincretismo. A ocupação da terra dos cananeus inclui o perigo de adotar seu culto para agradar as divindades locais, por julgar que só assim a terra será fértil. O capítulo 13 reflete uma lei teórica, porque não apresenta uma prática comum, mas um ideal. Neste caso, trata-se de eliminar completamente qualquer infiltração de idolatria. Para o povo liberto da escravidão e comprometido com o projeto de uma sociedade alternativa, o maior erro seria alienar-se novamente, aderindo a falsos absolutos,
que só produzem escravidão. O capítulo 14 tem duas partes. Na primeira, veremos algumas proibições rituais e normas alimentares. Os israelitas não devem imitar os gentios quanto aos costumes fúnebres, alimentares e outros. E na segunda parte, fala sobre o dízimo anual e trienal. O Deuteronômio encara toda a produção da natureza como dom de Deus, que abençoa o povo. Para manter viva essa consciência da gratuidade e evitar o espírito de posse, o povo oferecerá o dízimo. Além disso, a cada 3 anos, recolhe-se um dízimo especial para beneficiar os deserdados. O capítulo 15 tem 3 partes. A primeira fala do ano sabático. Deus deu uma terra boa, onde não deve haver nem indigência, nem avareza. É dever ser generoso, absolver a dívida do pobre no 7º ano e emprestar-lhe sem resguardo e a todo momento. A segunda parte fala da alforria do escravo. Em analogia com a lei do ano sabático, o escravo hebreu deve ser liberto no 7º ano. A terceira parte fala do sacrifício dos animais primogênitos. O primogênito contém simbolicamente em si toda a prole do rebanho, lembrando que é o Senhor quem sustenta a vida. Por isso que o primogênito não deve ser explorado comercialmente, mas ser oferecido e consumido em espírito de gratidão pelo dom de Deus. Duas partes tem o capítulo 16. A primeira fala das solenidades anuais, as 3 festas agrícolas de peregrinação, a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas. E a segunda parte é o início das normas relativas às instituições. Acentua-se a imparcialidade no julgar. O capítulo 17 tem 3 partes. A primeira fala das práticas cultuais proibidas. Os postes sagrados e as estelas são instrumentos do culto cananeu, que Israel deve evitar a qualquer custo. A segunda parte fala dos tribunais levíticos. O santuário funcionava também como tribunal de última instância, dirigida pelo sacerdote e por um juiz delegado para a causa. A sentença obriga em caráter irrevogável, pois é dada através de rituais de sorte, onde o próprio Deus age como juiz. A terceira parte fala dos limites da autoridade do rei. É a única vez que o Deuteronômio menciona rei e o faz de maneira crítica, apontando os limites da autoridade política. O capítulo 18 tem 2 partes. Na primeira, veremos os direitos dos levitas. São medidas para incentivar a concentração dos sacerdotes levitas no templo em Jerusalém. Na segunda parte, vemos orientações para o povo recorrer a um profeta e não às práticas mágicas dos pagãos. O capítulo 19 tem 2 partes. A primeira fala das cidades de refúgio, cujo objetivo é servir de asilo para o homicidas que involuntariamente cometeu o crime. A segunda parte fala de outras medidas para evitar a violência, como respeitar os marcos das propriedades, escutar diversas testemunhas confiáveis, punir igual por igual. Duas partes compõem o capítulo 20. A primeira fala sobre a mobilização para a guerra. Para a guerra,
São mobilizados os que não devem cuidar da subsistência da população e que sejam realmente corajosos. A segunda parte quer fazer um alerta em relação à destruição das cidades cananeias. A destruição não deve prejudicar a economia rural. O capítulo 21 tem 5 partes. A primeira fala do sacrifício para lavar uma culpa não identificada. A segunda fala da tentativa de humanizar a união com cativos de guerras, para que não sejam tratados como mero objeto. A terceira parte fala do respeito que se deve ter para com o primogênito, mesmo que seja filho da esposa menos estimada. A quarta parte fala da rebeldia sistemática do filho. É um perigo para a sociedade. E a quinta parte alerta para a não contaminação da terra da vida. Suspensão de um sentenciado numa árvore visava servir de exemplo. O capítulo 22 tem 4 partes. A primeira fala dos animais extraviados. A segunda parte apresenta leis diversas. A terceira parte mostra que a prova da virgindade da recém-casada era o sangue no lençol. A quarta parte fala de adultério e estupro. O castigo do adultério vale tanto para o homem como para a mulher, inclusive para a virgem prometida em casamento. Três partes compõem o capítulo 23. A primeira fala da admissão à assembleia cultual. É uma legislação que exclui os eunucos da sinagoga. A segunda parte trata da limpeza dos acampamentos. A higiene é associada à pureza ritual. O acampamento pertence ao Senhor. E a terceira parte mostra diversos exemplos concretos de como o Deuteronômio concebe a justiça. O capítulo 24 tem 3 partes. Na primeira, veremos o direito da mulher divorciada. A mulher repudiada tem direito a um documento comprovando que está livre. Na segunda parte, veremos regras diversas de prudências e retidão. Continuam os casos concretos do capítulo anterior. Na terceira parte, veremos que a viúva, o órfão e o estrangeiro ou migrante são os pobres por excelência, porque não têm meios nem de produção e nem poder na sociedade. Cinco partes tem o capítulo 25. A primeira fala do não abuso à aplicação da pena, até 40 golpes, bem como não exigir mais do que o animal pode oferecer. A segunda parte fala da lei do levirato, para que se perpetue o nome do israelita que falece sem ter filhos, seu cunhado deve se casar com a viúva. A terceira parte fala do castigo da mulher atrevida, traço de uma civilização de honra. A quarta parte fala da honestidade no comércio, 2 pesos e 2 medidas, o grande para comprar e o pequeno para vender. E a quinta parte fala do extermínio de Amaleque. A literatura deuteronomista mostra forte rejeição aos beduínos de Amaleque. O capítulo 26 tem 3 partes. A primeira fala das primícias e profissão de fé. A cada ano, as famílias realizam seu ritual. Ao mesmo tempo, reconhecem a promessa cumprida e, cheias de gratidão, fazem a oferta dos primeiros frutos da terra, recitando a grande profissão de fé. A segunda parte fala do dízimo trienal. A cada 3 anos, parte da produção é separada para os pobres. A terceira parte é o final do Código de Leis Deuteronomistas. Conclusão do segundo discurso de Moisés. Segundo discurso de Moisés. Promulgação da lei. Instrução conclusiva.
bênçãos e sanções, disposições para a promulgação e celebração da lei no meio do povo, em forma de uma liturgia de renovação da aliança. O capítulo 27 tem duas partes. Na primeira, Moisés encaminha o rito de renovação da aliança. Observe-se o papel dos sacerdotes levitas. A segunda parte é uma encenação da liturgia das tribos situadas no território do norte. Os levitas proclamam cláusula de sanção à aliança, para o caso de não observação. Duas partes tem o capítulo 28. Na primeira, veremos que as bênçãos de Deus acompanham o povo que obedece à sua voz. Na segunda parte, vemos que a infidelidade traz a maldição. A infidelidade ao projeto de Deus acarretará maldições. Estas significam perder a vida, a prosperidade, o fruto do trabalho, a saúde e, finalmente, a independência política. Terceiro discurso de Moisés: exortação à fidelidade. No seu terceiro discurso, Moisés exorta o povo à fidelidade e anuncia a sua despedida. O capítulo 29 tem três partes. Na primeira, veremos que a aliança com Deus libertador engloba o povo todo, todas as categorias de pessoas, e permanece aberta às gerações futuras. Adonai é o Deus do povo, e o povo é o povo de Deus. Na segunda parte, veremos que a aliança compromete a todos. Na terceira parte, veremos que a infidelidade à aliança trará infalivelmente a ruína de Israel. Duas partes tem o capítulo 30. A primeira aponta o caminho da conversão no exílio, a circuncisão do coração. Na segunda parte, Deus põe o povo diante da escolha entre a vida ou a morte. Últimos feitos e morte de Moisés. É um epílogo narrando o fim do protagonista Moisés. O capítulo 31 tem 4 partes. A primeira fala da missão de Josué. A designação de Josué como líder do povo já prepara a narração do livro de Josué. A segunda parte recomenda-se a leitura periódica da lei, a cada 7 anos, na festa das tendas. A terceira parte é uma introdução ao canto final de Moisés. Josué é chamado para presenciar o canto que Deus inspira a Moisés para lembrar a Israel os seus benefícios. E na quarta parte, Josué é designado como líder para a ocupação da terra de Canaã. O capítulo 32 tem 3 partes. A primeira é um poema didático, antologia da lei e dos profetas. Nele, Moisés se apresenta como mediador da lei. A segunda parte nos lembra que a obediência à lei é vida para o povo. E a terceira parte é o anúncio da morte de Moisés. Nesse capítulo, Moisés pronuncia seu testamento espiritual, suas bênçãos sobre as tribos, assim como fizeram os patriarcas. Desse modo, Deuteronômio confere a Moisés a mesma posição de Abraão. O texto contém 3 partes: o exórdio, as bênçãos das tribos e o elogio do Deus de Jesurum. Esse capítulo, o último do livro, retrata a morte de Moisés. Ele pode contemplar a terra somente e não entrar.
O mistério que cerca a morte de Moisés e a sepultura parece ter a finalidade bem clara. O povo não deve mitizar ou adorar a figura de seus líderes, mas assumir o processo de sua própria história. Espero que tenha gostado do aprofundamento do livro do Deuteronômio e que ele lhe ajude na compreensão das leituras. Se você chegou até aqui, faça agora o seu comentário a respeito do conteúdo do vídeo. Deixe também o seu like e compartilhe o link com seus amigos que gostam de ler a Bíblia. Espero lhe encontrar no próximo vídeo de aprofundamento bíblico. Abraço feliz e muitas bênçãos de Deus. Amém, amém, amém.